por que ser tão bom com as pessoas que não te valorizam, ao invés de entregar pra elas a sua pior personalidade, assim como elas entregam a delas pra você? Você realmente acha que compensa, que é o correto, você entregar seu bom coração pras pessoas que não estão nem aí pra esse tipo de atitude sua? As pessoas que praticamente pisam em você, que não estão nem aí pra se você vai tratar elas da melhor forma ou não, elas não te retribuem esse tipo de tratamento. E você continua lá, fazendo a mesma coisa. Você dá o melhor de si pras pessoas, você faz todo o seu esforço possível por elas e no final não tem retorno nenhum. Mas é que a gente não tem que devolver na mesma moeda, né, as coisas que as pessoas fazem pra gente, porque a gente tem que dar outra face. Mas eu acho que não é bem assim. Você tem certeza? Você tem certeza que é o correto a se fazer? É você agir da melhor forma com as pessoas e elas não valorizarem esse seu lado? Você acha que realmente você merece isso? E, inclusive, isso pode dizer muito sobre você, sobre quem você é, sobre a sua personalidade. Isso é óbvio, né? Mas eu tô querendo entrar numa outra questão. Você acha que você tem relevância, uma relevância considerável das pessoas, se você se você tem esse tipo de comportamento com todo mundo, de ser boazinha, bonzinho demais e as pessoas fazerem o que bem entenderem quanto a esse seu comportamento, e você no final fingir que tá tudo certo, agir como se estivesse tudo bem? Você às vezes não percebe ou nem sabe disso, mas a sua relevância, a relevância que as pessoas têm sobre você cai de uma forma extrema quando você tem esse tipo de atitude, né? Enfim, então isso faz com que não valha a pena você ser esse tipo de pessoa. E eu sei o quanto é difícil você mudar esse tipo de comportamento, você agir diferente, você ser uma pessoa menos tolerante. Mas no final é o que vale mais a pena pra todo mundo. Porque imagina você ser uma pessoa boa demais o tempo todo e ninguém valorizar isso, não como você merece. E é o que acontece hoje em dia. E eu sei que é muito injusto, é muito chato de ouvir isso, mas é a verdade. Ninguém valoriza uma pessoa que é boazinha demais o tempo todo. As pessoas só esperam de você favores e na hora de retribuir, ninguém retribui. É claro que eu não tô generalizando, eu não tô falando que toda pessoa que você lidar vai ser filha da puta com você. Mas a grande maioria. Afinal, a gente, a sociedade, todo mundo vive de interesse. A gente não fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso, mas é a verdade. Você pensa, ou você se força a pensar de que isso é mentira, que todo mundo vive de interesse. Mas às vezes você, sei lá, você ou não quer enxergar isso, ou você realmente não enxerga de que todo mundo vive, age, demonstra certas coisas por puro interesse, sempre esperando algo em troca. As pessoas tomam uma atitude esperando algo em troca das outras pessoas. Se você percebeu, ou se você não sabia disso e agora tá sabendo, e quer ter mais relevância das pessoas, mude de atitude, sabe? Aprenda a ser uma pessoa menos tolerante com certas atitudes das pessoas com você, ou certos comportamentos, certos tratamentos. Seja mais seletivo, seja uma pessoa, enfim, menos tolerante, sabe? Aceite menos grosseria das pessoas, dê menos de si para aqueles que não valorizam quem você é de verdade. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com isso, inclusive eu era esse tipo de pessoa. Eu, às vezes, ainda sou, mas eu tenho aprendido muito com a vida, né? De que a gente não deve ser tão tolerante assim com as pessoas. E isso eu digo com qualquer pessoa, seja da sua família, seja as pessoas mais próximas a você, ou até um colega, um amigo. E às vezes, eu acabei percebendo, né, que às vezes é muito mais difícil você ser intolerante a uma pessoa de fora do que com uma pessoa que é bem mais próxima. Mas a gente consegue, praticando isso, a gente consegue melhorar e ter mais relevância automaticamente, né, das pessoas. E quando você decidir mudar de atitude, você vai perceber que é só o começo das dificuldades. Porque quando você é esse tipo de pessoa, boazinha, pessoa generosa com todo mundo, independente de como tratam você, você percebe que é muito difícil, chega a ser dolorido você mudar de personalidade, mudar essa parte sua com pessoas próximas, sabe? Às vezes um parente seu muito próximo tá sendo um pau no cu com você, e você, né, infelizmente passou a não querer mais aceitar esse tipo de tratamento, tipo de atitude com você. E aí é que o calo aperta, porque você não sabe lidar com isso ainda, de agir com a pessoa como ela tá agindo com você. E é muito difícil. Eu já passei por isso, ainda passo, né? Mas a gente tem que aprender que a gente tem que evoluir. Então, se você quer ter mais relevância, se você quer que as pessoas te enxerguem de uma forma diferente, como se você fosse uma pessoa melhor, não sei dizer melhor, se é melhor, mas é uma pessoa, né, que levam a sério. Se você quiser que as pessoas te levem a sério, testa mudar esse tipo de comportamento. Tenta ser uma pessoa um pouco mais dura. E você vai ver a diferença. Mas se eu começar a desprezar as pessoas, se eu começar a não ser tão boazinha com elas, aí que elas vão se afastar de mim mesmo. E aí eu vou ficar sozinha? E se eu te falar que não? Que por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja acreditar nisso, na verdade as pessoas começam a te admirar mais. E eu sei que é difícil acreditar, mas é verdade.
Simplesmente tome essa atitude e você vai perceber o quanto você vai se tornar uma pessoa mais relevante, uma pessoa levada mais a sério, totalmente diferente. A sua energia muda, entendeu? Você exala uma certa energia diferente para as pessoas. É só você reparar nas pessoas que você admira, as pessoas que você tem uma certa relevância pra você, as pessoas que têm certa relevância pra você. Como que elas agem? Elas são assim como você tipo assim, dão tudo de si para as pessoas e todo mundo retribui, ou ela é uma pessoa mais dura, ela é uma pessoa que não aceita qualquer tipo de tratamento, não aceita que as pessoas ajam de qualquer forma com ela. Essa pessoa, ela é levada a sério por todo mundo, por você principalmente. E eu imagino que possa ter uma pessoa ou outra que você talvez seja como você é. E eu não tô falando também, não me entenda errado, não tô falando que é errado, que é 100% errado, que é horrível você ser uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa. Eu tô falando sobre relevância. Todo mundo pode ter um ponto de generosidade, pode ter um pouco da sua melhor versão ali para as pessoas, né, bondosa. Mas esse tipo de atitude, de personalidade não pode tomar conta de quem a gente é. Porque se você der espaço demais para isso na sua vida, você não vai ter retorno de nada. Você não vai ter resultado, você não vai ter... As pessoas não vão te admirar como você merece. Não falando que, você tem que viver da admiração das pessoas. Não é isso. Mas, muita coisa muda quando você tem admiração das pessoas. Principalmente dependendo do seu cargo, dependendo de quem você quer ser na vida, dependendo de qual espaço você quer pertencer, sabe? Então, isso abre muitas portas. Esse tipo de mudança que você faz pode abrir muitas portas pra você. Então, é sobre isso que eu quero abordar, entendeu? Você que não quer mudar de vida, você que não quer ser relevante pra ninguém, você que acha que não tem essa necessidade, esse vídeo não é pra você. Não é com você que eu tô falando. Falo com pessoas que realmente querem mudar uma certa parte da personalidade, uma certa parte do comportamento delas, né? Até porque eu tive essa experiência, né? E eu precisei do conselho de alguém pra enxergar esse defeito em mim. E funcionou. Não mudei 100%, como eu já disse, mas tive uma mudança considerável. E isso me ajudou muito, tem me ajudado muito. E espero que ajude você também. Claro, se você quiser mudar, né? Se você tomar a atitude de mudar. Deixando claro, de novo, que eu não tô falando pra você ser mal com as pessoas, pra você ser uma péssima pessoa, uma pessoa arrogante. Mas pra você enxergar que você, às vezes, precisa de um tomzinho de dureza com as pessoas pra você poder ser visto, pra você poder ser levado a sério, entendeu? Porque se você é bonzinho o tempo todo, se você brinca o tempo todo, fica de risadinho o tempo todo com as pessoas não te levam a sério. Agora, se você tem um certo equilíbrio, você tem rigidez, mas você também é uma pessoa descontraída e tem esse equilíbrio na medida certa, tá tudo certo, entendeu? Você vai ter das pessoas o que você realmente quer, aquele respeito, aquela, né, consideração. Então, se você quer ser uma pessoa diferente, uma pessoa com mais relevância na sua vida, pensa nisso e aplica. Porque se você pensar principalmente no reino animal, nem lá os animais mais bondosos, mais dóceis têm relevância. E se você gostou do conteúdo, curte e se inscreve pra me dar uma força. Tchau, tchau.